Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Localize, por favor, o versículo de número 18. Verso de número 18. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Olha o que diz a palavra de Deus. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Algumas versões talvez diz: conheço um filho de Jessé de Belém que toca harpa, que é homem de guerra. Qual a versão que está escrito homem de guerra? A versão revista e corrigida talvez diga homem de guerra. Agora vá para o capítulo 17, por favor. Capítulo 17 e o versículo de número 33, 34. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 17, o verso 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso. Leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, dou golpes até matá-lo. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, amigo fiel, aplica essa palavra no nosso coração essa noite. Nós queremos ouvir a tua doce voz. Tu tem boca e fala. Responde agora as nossas inquietações e traga a nós direção, em nome de Jesus. Amém. Esta noite eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema novas guerras. Nós começamos uma série de mensagens, esta é a terceira do mês de março, aonde nós estamos falando sobre Deus que faz. Como é que é o tema, gente? Deus faz coisas novas. E nós vamos pensar hoje sobre as novas guerras que Deus acaba nos inserindo. Eu gostaria que você esta noite pensasse sobre esta ideia. Muitas são as pessoas que se achegam para a fé cristã e entendem que a sua vida muda. Muda pelo fato de agora sentirem novas dores, enfrentarem novos desafios. Há quem diga que até as provas aumentam pelo fato de nós estarmos agora andando ao lado de Deus. Muitos são aqueles que perguntam o porquê de tanta luta, por que tanta guerra, tanto problema. Essas são muitas perguntas comuns para nós. As pessoas às vezes dizem assim: eu vou até tirar o pé um pouquinho porque o negócio está aumentando, está ficando esquisito. Tem pessoas que até mesmo abandonam a vida com Deus pelo fato de começarem a enfrentar agora novos desafios. Eu conheço inúmeros. E eu pensando nesta ideia, eu olhando para a Bíblia, eu pude ver que Deus trabalha com esta metodologia. Esta é a forma que Deus usa para nos ensinar, nos fazer crescer.
Às vezes, indagamos, questionamos, fazemos inúmeras perguntas que não são respondidas. E por não termos respostas, acabamos desfalecendo, abandonando, parando, à beira do caminho. E quando eu olho para a Bíblia, em especial, este personagem você conhece, é Davi. Davi, se eu perguntar para todos vocês aqui sobre ele, talvez vocês vão responder algo sobre ele. Quem é Davi para vocês? Qualquer um, até na sala das crianças, eles vão dizer que Davi era um guerreiro que matou É isso que a gente conhece. As pessoas falam muito dos erros de Davi, mas todo mundo conhece Davi pelo que Davi venceu, pela batalha que ele travou e que ele ganhou. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós temos um modelo, diga comigo, um modelo de homem que Deus deseja criar. E quando eu falo homem, eu estou usando a palavra no sentido masculino e feminino, eu estou falando do indivíduo, do ser humano, porque Davi, a Bíblia diz no livro de Atos, que ele é um homem segundo o coração, ele é um homem de guerra. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, o versículo de número 8, que o desejo de Deus é que nos últimos dias, o menor do exército de Deus seja como Davi. E eu preciso dar uma boa notícia para você. Deus quer que você seja um Davi. Deus quer que você seja um homem, uma mulher de guerra. Deus está trabalhando em você para formar em você um guerreiro, um vencedor, uma vencedora. Porém, a gente olha às vezes para alguns exemplos bíblicos e não cuida dos detalhes que as vidas deles apresentam. Todo mundo olha para Davi e diz que Davi foi o moço que venceu o gigante, se tornou rei de Israel, triunfou em muitas batalhas, é o homem segundo o coração de Deus. Porém, nós não observamos a escala dos níveis que Davi foi galgando até se tornar este guerreiro de Deus. Olhando para a vida desse personagem, nós vemos essas etapas, novas etapas que ele enfrentou. Davi foi um homem de guerra, e segundo a Bíblia, ele é um arquétipo. O que é um arquétipo? Um modelo daquilo que Deus quer estabelecer. Eu preciso dizer a você esta noite, que talvez chegou aqui e tenha enfrentado novos desafios, tem dificuldade quando surgem novas batalhas, teme muitas das vezes o novo e o desconhecido que está para acontecer. Eu preciso te dizer, bem-vindo ao exército de Deus. Nós fazemos parte de um batalhão que não fica parado e que está em constante guerra, e nós iremos avançar. Diga: Deus, me ajuda a entender as novas guerras. Se você ainda não está enfrentando, eu já quero deixar a dica. Vai se preparando, porque ela vai se apresentar. Porque dizem por aí uma mentira para o povo, que as pessoas vão vir para cá e a coisa vai ficar boa, assim, sabe, do dia para a noite, é sabor de mel, é hino de vitória, é as coisas que acontecem assim mirabolante, mas não é bem assim. A vida com Deus não é um parque de diversão, é uma batalha que a gente trava todos os dias. A título, quando você olha para a vida de Davi, você vai ver muito cedo como começaram as batalhas na vida dele. Eu gosto da ideia de que Deus tem um exército e não um time de futebol. Deus tem
de vencedores que constantemente estão batalhando. Davi começou muito cedo suas batalhas. Se você observar o capítulo 17, o verso 34 e 35, você vai ver que Davi está falando das batalhas que ele travava cuidando das ovelhas do pai dele no pasto. O que está escrito na sua Bíblia no capítulo 17, o verso 34 e verso 35? Ele está dizendo para Saul, ele disse a Saul: teu servo, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. E de vez em quando aparece o quê? O que aparece? Aparece o que mais? E aí o que eu faço com esses problemas, com esses desafios que aparecem comigo no meu dia a dia? Como é que é? Ele está falando que ele é um homem que trabalha para o pai e que ele tem desafios no trabalho. Ele enfrenta leão, ele enfrenta gigante. As batalhas de Davi começaram muito cedo, muito jovem. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, e diz a Bíblia que ele tinha confrontos constantes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Está tendo colisão lá? Tem confronto? Tem uns que a gente fica até meio assim, meio, sabe, porque, irmão, imagina o que esse menino enfrentava catando o leão para juba, como ele diz, está no texto, se você quiser olhar na Bíblia, ele catava para a barba. Aí um dia era o leão, no outro dia era o urso. Aí no outro dia era um outro tipo de bicho que aparecia ali durante o cuidado dele com as ovelhas. Ou seja, Davi desde cedo foi formado para batalha. Confrontos constantes. Davi, preste atenção, de pastor de ovelhas, diga comigo, de pastor de ovelhas. Um belo dia ele foi promovido. O profeta Samuel foi na casa dele, derramou óleo na cabeça e agora ele é rei de Israel. Só que ele não vai exercer o governo de Israel agora. Agora, de pastor de ovelha, vai acontecer um problema. O rei de Israel, que é Saul, vai começar a ser perturbado. Diga comigo, ser perturbado. Saul agora vai começar a ser perturbado por um demônio. Diga comigo, demônio. Irmão, isso tem muito por aí, perturba muita gente, tira a paz, e de vez em quando aparece até no nosso caminho. E o Davi, que era pastor, Clóvis, era o pastor da ovelha. Lembra do Davi que cuidava das ovelhas? Agora ele não vai ser mais pastor, agora ele vai ser libertador. Ele está sendo promovido. Ele está saindo do cuidado de ovelha para agora lidar com o demônio. O menino que mexia com animal agora vai mexer no mundo espiritual. O menino que agora mexia com coisas mais simples vai começar a mexer com coisas mais difíceis. De pastor foi promovido para libertador. Após Saul perder a unção, quando Davi se torna rei, ele agora vai ser convidado para tocar harpa. Diga comigo, tocar harpa, para expulsar o demônio de Saul. Ele vai tocar harpa para expulsar a opressão que perturbava. De pastor para libertador. De luta com leão, passou a lutar com o demônio. A Bíblia diz que Davi era homem de guerra. Eu preciso dar uma notícia para você. Talvez as suas batalhas elas ainda estavam no campo físico. E foi boa a tua leitura essa noite, Alex. Você não sabia nada e nós não tínhamos combinado. Mas Deus está falando. Deus está querendo dizer para alguém: existem batalhas que são no campo físico, do natural, mas existem batalhas que são no campo do sobrenatural e que você precisa estar preparado. Tem batalha que é vencida na força, mas tem batalha que é vencida no Espírito. E tem gente ainda que brinca com essas coisas, tá? Vou falar. Tem gente que ainda que brinca com coisa espiritual. Espiritual não é brincadeira. Lidar com o demônio não é brincadeira. Brincar com o pecado não é brincadeira. Brincar com as coisas espirituais é muito sério. O cara que era um cuidador de ovelha agora, que estava cuidando de animalzinho, agora ele vai passar a lidar com o demônio. Mas ele está apto, porque ele tem integridade.
Ele é homem de guerra. E deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui esta noite: homens de guerra, mulheres de guerra. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão envolvidos no exército não ficam militando nas coisas vis desta vida. Davi não tinha perca de tempo com ele. Ele sabia o propósito da sua vida. Agora, preste atenção, vamos lá. De cuidador de ovelha a expulsador de demônio. Mas não bastasse agora sair de pastor para libertador, agora ele vai ter o quê? Gigante. Perceba que foram 3 fases, diga comigo, 3 fases. A fase física, a fase espiritual e a fase mais do que espiritual, que era a autoridade de um gigante que ele ia enfrentar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, querido, que as lutas, na medida que você caminha com Deus, elas vão se tornando maior. Deus irá promover você a novas batalhas, a novas guerras, a novos níveis espirituais, e você precisa estar preparado. De luta com leão, passou para a luta com o demônio. Não bastasse essa mudança radical de batalhas, de urso para demônio, agora surge um gigante. Diga comigo, um gigante. A pergunta é: está disposto a encarar? Você está disposto a encarar? Quem aqui está enfrentando um probleminha? Glória a Deus por isso. Passou de fase. Se o problema não é mais o problema antigo, quer dizer que você está com um problema novo. E quer dizer que você está sendo promovido por Deus. Porque dura coisa, irmão, é gente que fica repetindo na mesma prova, sabe? Entra mês, sai mês, aquela velha coisa, aquela velha prova. Cuidado com batalhas que você já venceu e que você está indo mexer, que já está morta. Sansão perdeu a força numa dessa. Sansão perdeu a força por querer mexer em coisa que ele já tinha vencido. O Davi agora está sabendo que tem um gigante em Israel. Diga comigo, um gigante em Israel, que está colocando todo mundo de cabelo em pé. Está todo mundo com medo. Está todo mundo assustado. Está todo mundo tremendo. Diz que o exército de Israel ficou 40 dias sendo afrontado por Golias, até que Davi chega lá. Quando ele chega lá, ele diz: o que está acontecendo aqui? Respondem para Davi o que estava acontecendo. Ele diz: o quê? Eu vou lutar com ele, eu vou encarar ele. Irmão, quem é de guerra não corre de guerra. Quem é de guerra está disposto a encarar o que quer que tenha que encarar. Quem é acostumado com luta desde cedo, irmão, não é qualquer luta que para, não é qualquer desafio que amedronta, não é qualquer batalha que coloca ele para dormir nem no descanso. Pelo contrário, quando ele ouve falar que tem uma guerra, ele diz: eis-me aqui. Será que eu posso ouvir alguém dizer: eu vou encarar? O verso de número 26 do capítulo 17 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Davi não fugia de uma luta, ele gostava de guerra. Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado: você gosta de guerra? Você gosta? Faz assim com o ombro assim, fala: irmão, eu estou pronto. Vai, dá uma mexida aí, querido. Fala: eu estou pronto para o que der e vier. Eu nasci em meio a confusão, eu estou aqui para a guerra. Não, celebre a Deus porque você venceu e está em guerra. Aplaude ao Senhor aí. Davi gostava de guerra. E aí ele vai se apresentar para Saul para lutar. Presta atenção.
Soldado não foge de guerra. Essa noite o Espírito de Deus está falando para alguém: encara. Está querendo abandonar, está querendo pular fora, está querendo jogar a toalha. A palavra para você essa noite: encara. A minha pergunta para você essa noite: você está disposto a ter que encarar novas guerras? Pois com Deus, diga comigo, com Deus, não é só novidade de vida, é novidade de guerra. Bem-vindo ao batalhão. Com Deus você nunca irá andar só em novidade de vida. Terá constantes guerras. E deixa eu dizer um negócio para você. São novas, tá? A gente sai de uma. Glória a Deus pelas nossas guerras. Eu vou te ensinar essa noite o quão pedagógica as guerras são para nós. Porque tem gente que está vivendo dentro de uma bolha, sabe? Para aí o ônibus que eu quero descer, ele quer sair da vida. Ele quer deixar a existência, ele pensa que as coisas na vida são fáceis. No exército de Deus, diga comigo, no exército de Deus, não tem ausência de guerra. A gente sai de uma e entra noutra. Davi foi sendo promovido aos poucos, de leão para demônio, de demônio para gigante, de gigante para rei. Ele encara primeiro o urso e o leão, depois ele luta com os demônios de Saul, depois ele tem o gigante Golias, e depois de Golias ele tem um problema com o rei de Israel, Saul. O nível de batalhas foi aumentando. Na caminhada da fé, nós travaremos todos os dias novas guerras. Nós precisamos aprender algo com Davi: como vencer. Pastor, mas então como eu venço essas novas guerras? Davi dá a dica. O verso 35 está aí, do capítulo 17. Diz a Bíblia, ele diz: teu servo toma conta das ovelhas. Quando aparece um leão ou um urso, eu levo a ovelha do rebanho, eu vou atrás, dou-lhe golpes, livro da ovelha, tiro ela da sua boca. Davi usava as suas vitórias antigas. Diga comigo, vitórias antigas são combustíveis para novos desafios. Perceba, Davi está falando das vitórias passadas. Eu não estou aqui querendo que você seja saudosista, pense no ontem, no que você matou ontem. Mas eu quero que você traga à memória como você venceu ontem. Porque o combustível que você usou para vencer ontem é o mesmo combustível que você vai empregar para vencer hoje. É o mesmo combustível que você vai empregar para vencer amanhã. Porque tem gente aqui, irmão, que sabe o que é guerra, sabe o que venceu, sabe o quanto lutou, sabe o que custou para chegar até aqui, sabe que não foi nada fácil, já encarou, nunca fugiu da luta e agora não vai fugir. Você sabe como lutar. O seu corpo tem anticorpos para essas guerras. Fala aí, Deus, o couro aqui é grosso. É grosso, irmão? É mesmo? Você sabe. Você já lutou bastante. Você já venceu bastante. Você já encarou bastante. Davi usava suas vitórias antigas como combustível para os novos desafios. Precisamos trazer à memória como vencemos as antigas guerras. Precisamos de inspiração. Eu não quero ser saudosista, mas olhe para trás. Feche os seus olhos. Quanta guerra você já venceu? Quanta guerra você já venceu? Quanta batalha você já travou? E eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus estava lá, só que você não via. Porque foi Ele que te deu vitória, que nem Ele deu para o rei da Síria, Naamã.
Deus sempre teve presente na sua história. Ele sempre te deu vitória. E essa noite Ele está querendo trazer à sua memória o que você já venceu. Sabe para quê? Para que você saia daqui encorajado e vença amanhã. Levante a mão e diga: eu sou mais que vencedor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu preciso contar uma coisa para você. Você só está nesse nível de guerra, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está crescendo. Você está crescendo. Crescimento dói. Crescimento é desafiador. Você está expandindo o seu interior. Deus está forjando uma musculatura espiritual em você. Pastor, mas tem umas coisas que é esquisita demais que está acontecendo. Bem-vindo ao exército. Crescimento, guerras novas, fibra, musculatura, força. Suas vitórias passadas te habilitaram para chegar até aqui. As novas guerras podem parecer desafiadoras, porém, você sabe como vencer. Deus te trouxe aqui para eu te dizer: você é homem de guerra, mulher de guerra. Você é homem de guerra, mulher de guerra. Você é guerreiro, mulher guerreira. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Essa batalha é nova, mas você já sabe o quanto é bom vencer. Quem se acostuma a vencer, irmão, não aceita a derrota. Quem sabe o quanto é gostoso travar uma guerra com Deus, sair vitorioso, não aceita sair derrotado de batalha que trava. Lembra de Jacó? Lembra? Eu não saio daqui enquanto o Senhor. Deus quer pessoas obstinadas. Diga: essa batalha é nova, mas eu já sei como te vencer. Está afiando a espada? Está cingindo a sua vestimenta de soldado, de homem de guerra? Ou se é um banana, uma mulher banana? Tem muita gente pedindo para sair. É a pergunta que mais acontece para mim, pastor. Por que as provas aumentam? De todas as perguntas que alguém mais faz para um líder espiritual, é essa. Elas não têm noção da profundidade da recompensa que elas terão. Irmão, está custando caro? Está envolvendo sacrifício? Tem dor? Pode ter certeza, deve valer alguma coisa. Porque se não valesse, não custaria tanto. Não seria tão sacrificial assim. Deus quer forjar homens e mulheres de guerra. Diga comigo: leis fracas formam homens fracos. Leis fortes formam pessoas fortes. Eu já não me assusto mais com cara feia. Eu fico mais feia que a cara feia. João Batista era tão duro, mas tão duro, que ele foi morar no deserto. Nós estamos vendo uma geração de crente muito mimizenta, muito fraca, que abandonam a Deus por muito pouco, que na primeira guerra pede para sair. O primeiro confronto que tem, a primeira coisa que deixam é Deus. Deus é o último a chegar e é o primeiro a sair. Já reparou que qualquer coisa, eu vou parar com esse negócio de igreja? É assim ou não é? Ainda faz aquelas frescuras ainda. Toma atento. Cresce.
Nós não estamos lidando com berçário aqui. Diga a Deus: forja em mim um homem de guerra, uma mulher de guerra. Pessoas fracas abandonam família, abandonam relacionamento, abandonam amigos, abandonam propósito, abandonam sonho, não conquistam nada. Por isso que tem uma banda de banana que casa, que a pouco troca de mulher que nem troca de roupa, porque não aguenta. A escola do caráter de um homem se chama casamento. A escola da formação do caráter de uma mulher se chama casamento. Casou é até que a morte separe. E é uma guerra. Tem a palavra. Pastor, o senhor está bravo? Não. É que eu estou cansado de ouvir homens que dizem sim e daqui a pouco não. Mulher que diz sim e daqui a pouco muda de ideia. E aí? Diga a Deus: me ajuda a ter uma só palavra. Homens e mulheres de uma coisa só. Quem conhece Deus não teme guerras. Pelo contrário, sabe a importância de estar nelas. Querido, você conhece Deus? Conhece? Deixa eu te falar um pouquinho sobre Ele. Ele é um Deus terrível nas guerras. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele desbaratina o inimigo com as carruagens de fogo. Ele é um Deus terrível nas guerras. Parece que estão pintando um Jesus no Novo Testamento que é só amor, parece mais um órgão social. Querido, o Jesus do Novo Testamento morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Ele é terrível em batalha. Quem conhece a Deus não teme guerra, pelo contrário, sabe as importâncias de estar nela. Diga a Deus: me faz te ver nas minhas lutas. É nas suas batalhas que Ele se apresenta, meu amigo. É nas suas guerras que Ele se apresenta, minha amiga. É nas noites escuras e sombrias que a luz dEle brilha. É nos momentos de caos que Ele aparece. Ele cessa a guerra, Ele dá ordem ao mar, Ele acalma a tempestade, Ele acalma tudo. Davi, homem de guerra. Diga comigo: Davi, homem de guerra, teve a sua maior derrota. Sabe por quê? Alguém sabe responder por que Davi teve uma grande derrota? Por quê? Porque ele deixou de ir na guerra. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11. Eu sou de um tipo que ainda que diga sim e tenha que tomar prejuízo, eu fico com o sim. A palavra de Deus diz que o sim do crente é sim, o não é não. 2 Samuel capítulo 11. Quem achou, diga amém. Na primavera, época em que os reis saíam, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonistas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em... Eu não sei se você conhece, eu prego assim, de forma esporádica, não citando todo o contexto, porque eu acredito que você leia a Bíblia. Você deve saber que este episódio narra a maior derrota de Davi. Quando ele deixou de ir para a guerra, diga-me, quando ele deixou de ir para a guerra, ele fez coisa que ele não podia fazer. Quando ele tirou a mão da espada, ele colocou os olhos em outra coisa.
Quando ele deixou de sair para batalhar, ele perde dentro de casa. A sua maior derrota foi estar ausente das guerras. Foi quando ele ficou ausente da guerra. Querido, trave guerra nem que seja com você mesmo, mas não deixe de lutar, porque a ausência das guerras podem te matar. Você já viu como é que fica um soldado depois que ele vem de uma guerra? Já viu? A gente sabe que os problemas de ordem emocionais são muitos. Mas por quê? Porque ele foi preparado para. É por isso que você vê tanta gente mal espiritualmente. Batalhava, lutava, buscava, guerreava, pregava, cantava, falava, evangelizava, parou, morreu. A sua essência, a sua natureza é de alguém que foi projetado para batalhas. É por isso que você não pode ficar sem elas. É por isso que você não pode deixar de lutar. Trave guerras, nem que for contra você mesmo, mas não fique sem lutar. Precisamos entender que são as batalhas que nos mantêm guerreando. São os desafios que nos impulsionam a buscar mais. São as lutas que nos aproximam de Deus. Quanto mais guerra, mais dependência de Deus. Aumente o nível. Coloque uma meta maior. Desafie-se a si mesmo. Aumenta o número do alvo que você tem. Porque depois que você alcançar, você afrouxa. Tem gente aqui que se Deus tirar a prova, perdeu. Pastor, que doideira é essa? Eu estou falando. É a prova que está te sustentando, filhão. Essa pulguinha aí, sabe? Esse negocinho que te incomoda, sabe? Sabe esse espinhozinho, sabe essa coisa esquisita que te impulsiona a buscar? Ela é pedagógica. Ela é para o seu bem. Ela forja o seu caráter. Não são todos que Deus vai tirar o espinho da carne. Paulo lutou por 3 vezes. Aí ele cansou de lutar. Ele disse: Deus, e agora? Deus disse para ele: a minha graça te basta. Não questione as novas guerras. Não se assuste com elas. Elas são pedagógicas. Elas estão te preparando para vitórias maiores. Será que eu posso ouvir um obrigado, Deus, pelas minhas guerras? O homem exterior, ele vai se cansando, sabe? Porque é muita batalha, mas o interior, irmão, quanto mais você vence, mais você quer vencer. Essa noite Deus está falando com alguém. Deus está habilitando alguém. Deus está querendo encorajar alguém. Deus está querendo enviar alguém. Querido, que você seja um valente de Deus, uma valente de Deus. Que o seu currículo seja de vitórias e não de derrota. Que você seja conhecido pelo que você venceu, não pelo que venceu você. Que a sua história seja marcada por alguém que é vencedor. É triste quando a gente ouve alguém dizer assim: foi vencido pelo vício, foi vencido pelo pecado, foi vencido porque não suportou. Eu quero orar por você. Coloque-se sobre os seus pés. Deus quer um povo maduro, amém, irmão? Deus está à procura de pessoas
maduras. Tem uma canção. Deus te trouxe aqui essa noite, meu amigo. Minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje. Pastor, vai ter guerra? Vai. E quanto mais você vence, mais você quer vencer. Paulo, vou terminar agora. Ele disse para Timóteo assim: ó Timóteo, eu combati, eu completei, eu guardei. Tem gente que coloca isso na lápide lá no túmulo, mas que não combateu até o fim. Parou, jogou a toalha, pediu para sair, entregou o cargo, pendurou a chuteira, foi vencido pelo pecado. O pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus sobre a sua vida. O diabo não é mais poderoso que Cristo. Nós não estamos do lado de alguém que perde, nós estamos do lado de alguém que nos ensinou que é vencer. Eu quero orar por você agora. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Novas guerras. O Deus de coisas novas nos insere em novas guerras. Aqui está ficando bom. Cicatriz para todo lado. Marcado. Marcado. Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas. Quem falou para você que era fácil mentiu para você. Quem falou para você que era um parque de diversão, o cristianismo, mentiu, brincou, zombou. São guerras que a gente trava constantemente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem até aqui. Você que está nas redes sociais aí, receba em nome de Jesus renovo, força, coragem, ânimo para você encarar. Você é mais que vencedor. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Assim que eu luto minhas guerras. Deus quer habilitar homens essa noite aqui. Deus quer habilitar homens e mulheres aqui essa noite.